Envolvida no maior conflito da atualidade, que é a guerra na Ucrânia, a Rússia tem em sua história vários períodos gloriosos e ao mesmo tempo turbulentos, e um desses era quando seus governantes eram chamados de imperadores. Se liga aí que hoje nós falaremos da ascensão e queda do Império Russo. Contamos com teu like aí embaixo para fortalecer o canal, beleza? A Rússia teve seu início há muito tempo atrás, com um povo eslavo chamados de Rus. Aos poucos eles foram se assentando nos territórios que hoje são da Rússia e Ucrânia, mas principalmente em Kiev, que na época por volta de 802 d.C. se chamava Rus de Kiev. Vários conflitos aconteceram entre as próprias lideranças de Rus de Kiev, e com a chegada dos mongóis em 1223, eles passariam por uma ruptura que perdura até os dias de hoje. O povo russo acabou sendo dividido entre os territórios da Rússia e Ucrânia, sendo que os mongóis escolhiam a dedo os governantes desses lugares. Com o enfraquecimento dos mongóis, os russos colocaram um fim a anos de subserviência a eles em 1380, na Batalha de Kulikovo. Uma grande mudança na Rússia sobre a forma de governar ocorreu anos depois, em 1547, pelas mãos de um homem que de tão cruel ficou conhecido como Ivan o Terrível. Ele instaurou um regime bastante opressor, principalmente contra a nobreza, perseguindo-os e eliminando quem se opusesse a ele. Ivan também se proclamou como czar, uma referência aos romanos e que demonstrava com clareza o status de grandeza de Ivan e seus planos audaciosos para a Rússia. O Império Russo só foi surgir mesmo em 1721, durante a liderança de Pedro o Grande, que além de czar, também foi proclamado imperador. Pedro foi importantíssimo na história do Império Russo. Ele modernizou seu exército com armamentos oriundos do Ocidente e também criou a primeira frota naval do Império. Ele teve também um papel fundamental na Grande Guerra do Norte, uma campanha militar travada contra o Império Sueco. Com a vitória, a Rússia conquistou um importante acesso ao mar que, diferente de seu litoral, não passava a maior parte do tempo congelado por conta do intenso frio. Além disso, Pedro também fez reformas dividindo o território em estados, com cada um tendo seus próprios governantes, que ficavam responsáveis pelas tropas militares daquele local e pela coleta de impostos para o Império. Pedro o Grande é lembrado até hoje como peça fundamental que tornou o Império Russo em uma potência europeia. Outro membro importante do Império Russo viria a governar em 1761, após planejar a morte do próprio marido em um golpe. Ela é Catarina II, ou como ficou conhecida como Catarina a Grande. Dentre suas proezas, ela aumentou o território russo em milhares de quilômetros, anexando outras regiões como Bielorrússia, Nova Rússia, que hoje corresponde à parte sul e leste da Ucrânia, a própria Ucrânia, Crimeia, enfim. Esse último lugar concretizando aos russos o acesso ao Mar Negro. Catarina morreu em 1796, deixando um império poderoso para seu filho e sucessor Paulo I, que pouco tempo depois foi vítima de uma conspiração de seus próprios oficiais do império, que o assassinaram em 1801. Com isso, seu filho Alexandre I foi coroado. Alexandre, agora imperador, enfrentou logo no início do seu reinado a campanha da França por Napoleão, nas guerras napoleônicas iniciadas em 1803. Apesar de chegar até Moscou, a França foi massacrada pelo frio russo e foi obrigada a recuar, o que não impediu o Império Russo de marchar até Paris junto com seus aliados para garantir que Napoleão fosse derrotado. Em 1825, Alexandre I morre e é sucedido por Nicolau I. Logo no início de seu reinado, Nicolau precisou lidar com diversas revoltas, como a que ficou conhecida como a Revolta Dezembrista, ainda em 25. Um dos principais motivos das revoltas, além das reivindicações de abolição da autocracia e de uma Assembleia Geral, estava o fato de que Nicolau não era o herdeiro direto ao trono. Isso porque Alexandre I não deixou filhos para sua sucessão. Sendo assim, seu irmão mais velho, chamado Constantino, era quem deveria ser coroado. Porém, por razões que até hoje não são claras, ele abdicou ao trono. Sendo assim, o próximo da linha de sucessão seria seu irmão mais novo, Nicolau. Nicolau não foi criado para ser um imperador. Ele não tinha a confiança da maioria de seu povo e nem dos manifestantes que exigiam a retirada dele do trono.
Para tentar conter a situação, Nicolau resolveu utilizar a força contra os membros da revolta dezembrista, colocando os militares para controlá-los, o que resultou em vários feridos. O governo de Nicolau foi marcado por muito sangue. Ele censurou, manteve vigilâncias e reprimiu com violência os radicais contrários ao governo, chegando a eliminar vários opositores. Seu regime também foi marcado pelo início da Guerra da Crimeia, iniciada em 1853, conflito esse que mais tarde os russos iriam perder em 1856. Desse ponto da história em diante, o declínio do Império Russo fica cada dia mais evidente. Alexandre II sucede Nicolau I em 1855, mesmo fazendo reformas importantes como decretar o fim da servidão, o que libertou mais de 20 milhões de servos camponeses. A quantidade de grupos revolucionários na Rússia só aumentava. Alexandre II acabou sendo assassinado em São Petersburgo em 1881 por um desses grupos. O Império Russo viveu seu pior momento a partir de 1894, durante o reinado de Nicolau II. As manifestações contrárias ao modelo imperialista ficavam cada vez maiores. Em 1905, milhares de trabalhadores marcharam ao Palácio do Imperador, fazendo várias reivindicações, mas ao se aproximarem, a Guarda Real Russa abriu fogo contra eles, deixando algo próximo de 1000 mortos. Aquele foi o estopim para desencadear uma greve geral na Rússia, mobilizando milhões de pessoas. Mais tarde, a desastrosa participação do Império Russo na Primeira Guerra Mundial piorou ainda mais a situação. Naquela altura, por volta de 1915, vários grupos extremistas já haviam se formado na Rússia, dentre eles os bolcheviques, um grupo socialista revolucionário que buscava tomar o poder pela força, liderados por Lenin. Em 1917, com as tensões crescendo cada vez mais, Nicolau II abdica ao trono, abrindo caminho para os bolcheviques de Lenin chegarem ao poder e instaurarem pela primeira vez na história o regime socialista. Mais tarde, em 1918, a família imperial russa foi executada pelos bolcheviques, incluindo Nicolau II e seus filhos, o que colocou para sempre um fim no Império Russo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Não sai daqui sem largar o like no vídeo e se inscrever no canal. Qual a história de outro império você gostaria de ver aqui no canal? Escreve aí pra gente nos comentários. Até mais!